Resolução da lista de leis de Newton. Exercício 1. As opções a seguir apresentam algumas grandezas físicas. Assinale aquelas que apresentam grandezas vetoriais. O que é isso? Grandeza vetorial é que tem módulo, né, intensidade, direção e sentido. Letra A. Força-peso. Sim. Campo elétrico. Sim. Velocidade também. Todas elas têm uma direção, módulo, um sentido. Tipo, uma velocidade. Ele tá andando a 60 km por hora. Sim, mas o carro tá andando a 60 km por hora pra onde? Pra direita, na horizontal. Né? Ele precisa de uma direção, de um módulo, de um sentido. Temperatura não, né? 1 grau Celsius pra onde? Pra direita, pra esquerda? Não, pra nenhum lugar. Corrente elétrica, força, calor. Calor, gente, vai ter, né? Direção, sentido? Não. Empuxo, torque, energia. Energia não, né? Energia não. Por exemplo, ele tem 10 joules de energia. Para onde? Para a esquerda? Para a direita? Não, ele tem 10 joules de energia, né? Não tem um vetor. Então, letra A. Objeto de massa 100 kg, massa 100 kg, é puxado sobre um plano horizontal sem atrito por uma força horizontal de 200 newtons. Desprezando os atritos, a força adquirida pelo objeto. Aceleração. Então você tem esse bloco, ele é puxado por uma força horizontal de 200 newtons, ele tem quanto? 100 kg. A aceleração vai ser 2, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Quanto vale a força? 200. Quanto vale a massa? 100. Quanto vale a aceleração? Corta 0 aqui, corta 0 aqui. A aceleração vale 2. 3. Julgue as assertivas a seguir a respeito das leis de Newton. É possível haver movimento na ausência de uma força? Sim, tá? Com toda certeza. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um plano inclinado assim, ó. Eu tenho esse plano inclinado aqui. E daí, eu pego aqui e eu abandono um bloco daqui de cima. O que vai acontecer? Esse bloco tem um peso, então ele tem uma força aqui, ele tem a força-peso. E essa força ela é decomposta nessa força aqui, que eu vou chamar de Px. Então, esse bloco tem uma força. É essa força que faz ele se movimentar. Agora, imagina que esse chão aqui não tem atrito, tá? Uma vez que esse bloco adquiriu uma aceleração e que ele está aqui, ó, quando ele chega nesse plano, ele está andando para cá, com uma velocidade constante, tá bom? Ele tá aqui em MRU, e você não tem nenhuma força agindo sobre ele, né? Você teria até a força peso com a força normal, enfim. Mas, gerando esse movimento, você não tem nenhuma força, tá? Esse bloco ele tá andando porque uma vez que ele adquiriu velocidade, uma vez que ele adquiriu o movimento, a força altera o estado de movimento do bloco. Agora, nesse ponto aqui, ó, o bloco já não tem mais nenhuma força incidindo sobre ele. Ele está andando em MRU, tá? Onde a sua força resultante é igual a zero. Por quê? A sua aceleração é igual a zero. Ele não tem aceleração, a velocidade dele é constante. Logo, a força resultante em cima do bloco é zero. Então, é possível haver movimento na ausência de uma força? Sim, com certeza. É possível haver força na ausência de movimento? Também, tá? Também. Então, é possível haver força na ausência de movimento. Olha lá, imagina que você tem um bloco aqui, ó, tá? E esse bloco, ele tem uma força de atrito estático, aqui, ó, um Fat máximo para cá, de 20 newtons. E você tem uma força para cá, ó, de 5 newtons. A tua força, ela não conseguiu romper a força de atrito. Então, você está fazendo uma força e não tem movimento. É tipo você tentando empurrar um caminhão. Imagina que você está tentando empurrar um caminhão. Você não está fazendo força? Tá. Você está conseguindo tirar o caminhão do lugar? Cara, menos que você seja o super-homem, você não vai conseguir empurrar um caminhão. Tenta empurrar aí um avião. Empurra um avião aí, vê se ele sai do lugar. Não sai. Você pode estar dando a tua vida, você pode fazer a força que for. Tá? Você está fazendo uma força e você tem ausência de movimento. Tá? Então, correto.
A força que impulsiona o foguete é a força dos gases de escape que saem da parte traseira do foguete à medida que o foguete expele os gases para trás. Sim, tá? Sim. Imagina a seguinte situação. Você tem aqui o teu foguete, beleza? Quando o foguete está aqui, ó, na base de lançamento dele, o que vai acontecer? Ele vai pegar e ele vai expelir vários gases aqui, ó, para baixo. Por quê? Lei de ação e reação, tá? Lei de Newton. Se você tem esses gases que fazem uma força para baixo, essa mesma força que está agindo para baixo vai agir sobre o seu foguete para cima, tá bom? Lei de ação e reação. Isso vai fazer com que esse foguete se movimente, se impulsione para frente. Para cima, no caso. Por isso que às vezes quando a gente vai ver um lançamento de foguete, você vê que tem aquela quantidade de gás absurda ali, uma fumaça vindo para baixo. É isso aí, tá? Um par de forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. Não, né? Elas nunca atuam no mesmo corpo. Você tá aqui, você tem uma parede. Você vem e você dá um soco nessa parede aqui. Cara, o par ação e reação vai agir em corpos diferentes. Você tem uma força aqui, ó, incidindo na parede, e você vai ter a força que a parede faz de volta em você. São dois corpos diferentes. 4 errada, portanto, só 1, 2 e 3 estão certas. Um corpo gira em torno de um ponto fixo preso por um fio inextensível e apoiado em um plano horizontal. Nossa, calma aí. Um corpo gira em torno de um ponto fixo, preso por um fio e apoiado em um plano horizontal. Tá. Sem atrito. Em um determinado momento, o fio se rompe. Tá. O que vai acontecer? Se você tem... Aqui, ó. Eu vou passar um pouquinho de teoria de força centrípeta, porque isso aqui é muito legal. A tendência desse movimento aqui é a seguinte. Digamos que você tem um corpo aqui. Ele está girando, ó, nesse sentido, para lá. O que acontece? Você tem uma força centrípeta, tá, que sempre aponta para o meio, em todo movimento uniforme, todo movimento circular, desculpa. E você tem uma tendência desse bloco a sair pela tangente, tá bom? Então, o que acontece? Tá? Isso é uma órbita, pode descrever uma órbita da Terra ao redor do Sol, ou o movimento, enfim. O que acontece? Você tem esse seu corpo aqui, esse seu corpo, ele quer, ó, sair, tá bom? Só que você tem a força centrípeta que puxa ele de volta para dentro da trajetória. Então ele vem aqui, ó. E o que acontece, ó? Quer sair, quer sair, quer sair. Força centrípeta puxou, ele volta para a órbita. Quer sair, quer sair, quer sair. Força centrípeta puxou, ele volta para a órbita. Claro, eu estou fazendo isso muito exagerado, né? O que realmente acontece é que, ó, ele está querendo sair, a força centrípeta já puxou ele. Quer sair, a força centrípeta já puxou. Quer sair, puxou. Quer sair, puxou. Então, no fim das contas, ele vai se manter nessa órbita, tá bom? Mas qual é a tendência do corpo? Digamos que esse fio que está puxando aqui, essa tração que seria a tua força resultante centrípeta, ela deixa de existir, tá? Imagina, você tem esse fio aqui, você tem essa tração aqui que aponta para o meio, que é a sua força resultante centrípeta, e você tem essa tendência do teu corpo de sair. Eu vou chamar ela de V, tá bom? O que vai acontecer no momento em que esse fio romper, ó? Pá, rompeu. Esse corpo vai sair, tá? Ele vai sair pela tangente, a gente chama isso daqui. Porque a gente tem uma reta tangente a esse círculo aqui, né? Então ele vai sair pela tangente, beleza? Então vamos lá. O corpo passa a descrever uma trajetória retilínea na direção do fio? Não, né? A direção do fio tá para cá, ele passa a descrever uma trajetória retilínea que seria perpendicular ao fio, né? Aqui a gente tem um ângulo de 90. Letra B. O corpo passa a descrever... exatamente isso, ó. O corpo passa a descrever uma trajetória retilínea, sim, com direção perpendicular ao fio. Perpendicular ao fio, tá? 90 graus com relação ao fio. Ela sai pela tangente. Letra B é certa. O corpo continua em movimento circular? Não, né? Se estiver girando um corpo aqui e você largar o fio, cara, se esse cara continuar em movimento circular, velho, sai correndo porque é coisa do demônio. O corpo para? Não.
né? Você tá girando um negócio aqui, solta, ele vai, né? O corpo passa a descrever uma trajetória retilínea na direção do fio. Não, gente, de novo, não é na direção do fio, tá bom? É na direção da tangente. Então, aqui, vamos para 5. Duas esferas rígidas 1 e 2 de mesmo diâmetro estão em equilíbrio dentro de uma caixa, como mostra a figura. Considerando nulo o atrito entre todas as superfícies, assinale o diagrama que representa corretamente as forças de contato que agem sobre a esfera 2, nos pontos A, B e C. Tá. Então, vamos lá. Você tem aqui esse seu ponto C. Ele pediu para... considerando nulo o atrito entre todas as superfícies. Bom, gente, o que vai acontecer? Você vai ter um peso desse bloco aqui. Como elas estão em equilíbrio, a gente poderia decompor um desses vetores para cá, que é um dos vetores que está atuando sobre a bola 2, tá bom? Como você tem esse vetor atuando sobre a bola 2, ó, tá espremendo a bola 2, esse vetor também tem uma componente na horizontal, tá bom? Que vem agir para a parede. E se ele age sobre a parede também vai agir sobre ele, certo? Você também vai ter o peso desse próprio bloco 2, que está para baixo, certo? E você vai ter não é uma reação, né? Porque peso e normal não formam paração e reação. Mas você vai ter essa força de contato aqui, a força de contato que seria normal, que a gente geralmente usa como um peso, né? Mas ela é uma força de contato normal. E para cima você vai ter a força normal, tá? Agindo sobre a bolinha. Então, ele pergunta as forças que agem sobre a esfera 2, não as forças que a esfera 2 faz, né? Porque se a gente for pensar na força que a esfera 2 faz, ó, ela tem um peso aqui para baixo, ela tem um vetor aqui de uma força que ela faz aqui, mas ele está perguntando as forças que agem sobre a esfera 2. Então, a gente tem essa força aqui, que é a força que 1 faz em 2. A gente tem essa força aqui, que é a força normal, que eu vou chamar da força normal de baixo, e você tem essa outra força aqui, que também é a força normal do lado, né? Essa força também é uma força normal, uma força de contato, tá bom? Então, o diagrama que melhor representa isso, aqui tá certo. Não sei o que seria isso, mas talvez essa força de contato, vou dizer que isso aqui tá certo. Isso daqui tá errado, isso daqui tá errado. Isso daqui tá errado, porque ele mostra a força que ela faz, não que age sobre ela. Isso daqui também tá errado, né? Então, correta, letra A, seguindo mais ou menos o que a gente tinha estruturado antes. Vamos lá, a 6. Complete corretamente a frase a seguir, relativa à primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton é inércia. Quando a força resultante que atua numa partícula for nula, então a partícula... Se a força resultante, pessoal, em uma partícula ela for nula, você tem duas opções. Esse corpo ele pode estar em MRU, que nem eu tinha mostrado aqui para vocês, ó, anteriormente, tá? Ou então, esse corpo ele pode estar em repouso, tá bom? Ele pode ter adquirido movimento, mas ele está em um movimento que não é acelerado, ele tem uma velocidade constante, ou então esse corpo pode estar simplesmente parado, tá bom? Então, estará em repouso ou movimento retilíneo uniforme, repouso MRU, tá certo? Poderá estar em movimento circular uniforme. Gente, isso aqui confunde muita gente, tá? Movimento circular uniforme, alguém olha e fala, força resultante igual a zero. Mas não, tá? Imagina o seguinte, olha aqui em cima, ó. Eu tinha explicado isso ali para vocês antes. Em todo movimento circular uniforme, digamos que isso aqui seja o centro da circunferência, tá? Você tem aqui a tendência da bola de sair pela tangente e você sempre tem uma força que aponta para o centro, a força centrípeta, tá? Você tem essa força centrípeta, que a gente pode calcular por mv² sobre r, mas isso não é importante agora, tá? Então, todo movimento circular você tem uma força centrípeta. E daí você olha e fala, mas a força não teria que gerar uma aceleração? Sim, essa força gera uma aceleração. Ela gera uma aceleração centrípeta, que é diferente da aceleração tangencial. A aceleração tangencial é o que vai variar o módulo da velocidade.
Enquanto a aceleração centrípeta, nesse caso, vai variar só a direção e o sentido. Olha o que está acontecendo, ó. Digamos que a bolinha ela esteja aqui, ela esteja aqui, ela esteja aqui, ela está girando, tá? Olha o que está acontecendo com a velocidade. A velocidade, ó, ela muda. O módulo dela é constante, ela pode estar o quê, ó? A 6 km por hora, por exemplo, tá? Só que aqui ela tá da direita para a esquerda na horizontal. Aqui ela tá de baixo para cima, tá? Na vertical. Aqui ela tá da esquerda para a direita na horizontal. E aqui ela tá de cima para baixo, né? Na vertical. Então, o que que muda? Muda a direção e o sentido do vetor, tá? Mais uma vez, aquela primeira coisa que a gente tinha definido aqui, né? Uma grandeza vetorial é aquela que tem módulo, direção e sentido. E o que que é aceleração? A aceleração é o que vai variar a velocidade. Pode ser que varie o módulo da velocidade, ou pode ser também que varie a direção e o sentido. Então, poderá estar em movimento circular uniforme? Não, porque a força resultante não é igual a zero. Você tem uma força resultante, que é a força resultante centrípeta, que gera uma aceleração centrípeta. Beleza? Terá uma aceleração igual... Não vai ter aceleração. Será que uma velocidade que se modifica? Não, porque a gente não tem aceleração tangencial, tá bom? Quer dizer, não tem nenhum tipo de aceleração, na verdade, e poderá estar em movimento uniformemente retardado. Não, né? A gente tem um MRV, a gente tem uma aceleração, então não pode ser nenhuma dessas outras. Correta, letra A. Vamos para 7 agora, então. A aceleração adquirida por um automóvel é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Força resultante que age sobre ele é 3.000 newtons. Então, gente, força igual a massa vezes aceleração. A força é quanto? 3.000. A massa é quanto? Vamos descobrir. Quanto vale a aceleração? 1,5. Então, se a gente pegar aqui e dividir um pela outra, as duas em unidades do sistema internacional, a gente descobre que essa massa é igual a quanto? É igual a 2.000 kg. Então, a massa do automóvel é igual a 2.000 kg? Sim, a 1 perfeitamente correta. Tá? Elimina todas que não tem uma só. A massa do automóvel é igual a 4.500 newtons? Isso é ridículo. Primeiro, newton é unidade de força, tá bom? Toma cuidado com isso. Newton é unidade de força, não de massa. Então, completamente errado. Podemos eliminar todas que tem 2 aqui, né? Se o automóvel partir do repouso após 4 segundos, a velocidade será igual a 6. Eu vou dar uma olhada em outra primeiro, porque ela está mais teórica, acho que vai ser mais fácil chegar na resposta. Se quisermos reduzir a aceleração à metade, basta dividirmos por 2 a intensidade da força. Cara, se você tem aqui, ó, força igual a massa vezes aceleração, se eu quiser reduzir essa aceleração pela metade, basta dividirmos por 2 a intensidade da força. Então, reduzir a força 2 vezes, diminui a aceleração 2 vezes, diminui a força 2 vezes. A 5 também está certa, tá? Então, a gente já descobre que é a letra C. Vamos dar uma olhadinha agora, então, no resto, tá bom? Se o automóvel partir do repouso após 4 segundos, então, tempo igual a 4, sua velocidade será igual a 6. Tá. Aceleração igual a 1,5. E se o automóvel partir do repouso, a velocidade inicial dele é igual a 0, tá bom? Então, se o automóvel partir do repouso após 4 segundos, a velocidade será igual a 6 metros por segundo. V igual a V0 mais AT. Velocidade igual a quanto vale o V0? V0 vale 0. Quanto vale a aceleração? 1,5. Quanto vale o tempo? 4. Portanto, quanto vale sua velocidade? 6 metros por segundo. Então, a 3 está correta. E aqui a última. Se o automóvel partir do repouso, após 2 segundos terá percorrido um espaço igual a 1,5 metros. Vou só reciclar essa equação que a gente tinha aqui antes, né? Ao invés do tempo ser 4 segundos, a gente tem um tempo de 2. V igual a V0 mais AT. A gente já sabe que o V0 vale 0. Então, velocidade vale quanto? A aceleração, 1,5, vezes o tempo, que vale 2. 3 metros por segundo. Ele falou que é 1,5, tá? Não, mentira. Se o automóvel partir do repouso após 2 segundos, terá percorrido um espaço igual a 1,5 metros. A gente tem que calcular o espaço, tá? Então, qual vai ser o espaço?
v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Quanto que vale v ao quadrado? A velocidade a gente descobriu aqui, vale 9, igual a v0 ao quadrado, se ele parte do repouso, essa velocidade é igual a 0, mais 2 vezes a aceleração, então 2 vezes a aceleração, que é 1,5, vezes o delta s. 2 vezes 1,5 é 3, joga esse cara para lá dividindo, então o seu delta s também vai ser igual a 3 metros. Portanto, a 4 está errada. Gabarito letra C. Vamos para a próxima. O funcionário está realizando manutenção. Tá, vamos lá. Desprezando o peso do cabo e considerando que o peso do conjunto funcionário e equipamento é igual a 1000 newtons. A tração do cabo tem módulo aproximadamente igual. Tá. Então vamos lá. Você tem esse ângulo ali. O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. Desprezando o peso do cabo. Tá. Então vamos esquematizar isso daqui, tá? O que está acontecendo? Você tem esse cabo aqui, você tem esse cabo aqui, e você tem, ó, um bloco que tem um funcionário ali no meio, e o conjunto disso daqui é 1000 newtons, tá bom? Ele quer saber a tração no cabo, certo? Então, o que está acontecendo? Você tem esse seu peso aqui, tá bom? Ele fala que está em equilíbrio. Cadê? Bom, não, mas de qualquer forma, tá? A gente vai ter que decompor alguns vetores aqui. O que está acontecendo? Esse seu peso aqui, ele está sendo distribuído. Esse cara aqui está fixo, tá? E esse cara aqui está fixo. Eles estão prendendo, é só olhar essa situação aqui, né? Você tem esse peso de 1000 newtons e você tem, ó, uma tração aqui e você tem mais uma tração aqui. Eu acho que isso aqui entraria talvez mais até em estática do que em lei de Newton, apesar de que são coisas parecidas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir qual que é o valor dessa tração aqui, tá? Que faz suportar esse bloco de 1000 newtons. Levando em conta que esse bloco está em equilíbrio, a gente sabe que o peso ele tem que ser igual à tração. Só que essa tração aqui é uma tração total, tá bom? Porque o que está acontecendo? Você tem essa sua tração aqui nesse fio, só que essa tração resultante aqui para cima, ela é resultado da decomposição de duas outras trações que estão aqui, ó. Aqui e aqui, tá bom? E a gente tem que decompor essa tração total, então, tá? O que seria essa tração total? Ela tem uma componente, tá? Pra cá. E a gente precisa decompor ela nessa componente pra cima, tá bom? Que vai ser a componente da tração que vem do seno do ângulo. Só que você tem uma tração aqui, ó, na direita, tá bom? E você tem mais uma tração aqui para esquerda. Esquerda, direita. E essas componentes de tração, elas vão gerar uma tração aqui resultante, que vai ser uma tração da esquerda, uma tração aqui, com outra tração da direita, duas trações, vezes o quê? Vezes o seno desse ângulo aqui, tá bom? Então, essa tração total, o peso vai ser igual a 2 vezes a tração vezes o seno de 10. Seno de 10 é o ângulo que ele deu, e 2 vezes a tração, porque tem uma tração aqui na esquerda e uma tração aqui na direita. Quanto vale o peso? 1000 é igual a 2 vezes a tração vezes o seno de 10, que é 0,17. Simplificando esses caras aqui, vai ficar 500 é igual a T, joga esse cara para lá, dividindo 0,17. Alexa, quanto é 500 dividido por 0,17? Então, como vocês viram de cabeça,
essa tração vai valer 2.941,1764, assim vai, tá bom? Então, 2.941 newtons. Vamos achar a resposta que se assemelha mais. Letra D aqui, né? 2.950 para 2.941. Ele pediu aqui, né? Aproximadamente. A gente poderia, nesse caso, fazer também, pensar que isso daqui é 0,2, né? Essa tração ia dar 2.500. E a gente marca o resultado mais próximo disso também. Tá bom? Vamos para 9, tá acabando já. Os princípios básicos da mecânica, lei de Newton. A aceleração de um corpo em queda livre depende da massa desse corpo? Não depende da massa desse corpo, né? A aceleração de um corpo em queda livre. Se você tem um corpo de, por exemplo, 100 quilos e um corpo de 10 quilos, se esses dois corpos eles caem sem resistência do ar, eles chegam no chão ao mesmo tempo, tá bom? Então essa aceleração não depende da massa desses corpos. A força de ação e reação são forças de mesmo módulo, tá? E estão aplicadas em um mesmo corpo. Não, né? Elas são de fato forças de um mesmo módulo, então elas têm a mesma intensidade. Se você bate em alguma coisa com 10 newtons, a reação vai ser de 10 newtons, mas elas nunca são em um mesmo corpo, né? Elas são corpos diferentes. Eu até dei aquele exemplo do carinha socando a parede. Então isso daqui tá errado. A massa de um corpo é propriedade intrínseca desse corpo? Verdade. Propriedade intrínseca é algo que é próprio dele, é algo que... como se o corpo já tivesse nascido com aquilo, tá? É uma propriedade dele. A massa é uma propriedade do corpo e ela não muda, tá? Em nenhuma situação. Como assim? Um corpo que tem aqui, ó, na Terra, 2 quilos, vai ter esses mesmos 2 quilos na Terra, vai ter os mesmos 2 quilos na Lua, vai ter os mesmos 2 quilos em Júpiter e assim vai, tá bom? A massa não se altera, é uma propriedade intrínseca do corpo. Então a 4 aqui, correto. As leis de Newton são válidas somente para referenciais inerciais, tá? Isso daqui confunde muito, né? Muita gente olha a lei e fala, somente para referenciais inerciais. Mas sim, né? Elas só são válidas para referenciais inerciais. Que seriam isso? Referenciais que estão parados, né? Estão em repouso, ou em MRU. Se você tem um referencial, né? Por exemplo, ó, tem lá um carrinho e você tem um cara. Se você tem um cara aqui, ó, que está parado e o outro está se movimentando, a gente tem um referencial inercial, tá? E a gente consegue aplicar as leis de Newton. Agora, se tem um cara aqui que está rotacionando com uma velocidade acelerada, maluca, e outro cara que está se movimentando, não dá para aplicar essas leis de Newton de uma maneira correta. Então, realmente, só são válidas para referenciais inerciais, tá bom? Na dúvida, não sabe, tá? Não marca, tá? Marca um xão lá, não marca e ganha a pontuação parcial. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia? Sim, tá? A inércia é uma propriedade que tem a ver com a massa, tá? Uma baleia tem mais inércia do que um peixe. É muito mais difícil você alterar o estado de movimento de uma baleia do que alterar o estado de movimento de um peixe, tá? E esse peixe ele vai ter mais inércia do que uma mosca. Se eu der um peteleco numa mosca, ela sai voando longe. Agora, se eu der um peteleco num peixe, numa baleia, ela vai ficar parada. Se eu der um peteleco numa baleia, ela fica parada. Mas se eu der um peteleco numa mosca, ela varia o estado de movimento dela. Ela sai voando, ela sai com uma velocidade muito grande. Então a inércia dela é menor, tá bom? Então quanto maior for a massa, maior será a sua inércia. Sim, tá? Inércia é diretamente proporcional à massa. Mesmo que sendo algo teórico, né? A inércia é a tendência do corpo de se manter em movimento, tá bom? Se manter em movimento ou se manter parado, se manter em MRU ou se manter em repouso. Então, de fato, quanto maior for a massa, maior a tendência daquele corpo de se manter em repouso. A lei da inércia, que é uma síntese das ideias de Galileu sobre a inércia,
afirma que para manter um corpo em movimento retilíneo uniforme é necessária a ação de uma força. Não, né? A gente já teve esse papo umas 2 vezes. Se você tem esse bloco aqui escorregando por um plano inclinado, nesse ponto aqui ela tem uma força. A partir do momento em que ela chega aqui, ó, ela escorrega infinitamente, se você não tiver nenhuma outra força contra esse cara, sem nenhuma força, tá? Ela tá em MRU. Então a 32 errada. Portanto, a resposta certa seria 12 com 16, 28. 10. Sobre a barra rígida representa... Beleza. Então você tem essas forças aqui atuando sobre a barra. Resultante das forças e a tração na barra valem respectivamente. Bom, a resultante das forças obviamente vale 0. Você tem uma força puxando para cá e uma puxando para cá com a mesma intensidade, essas forças vão se anular. Beleza? Então a resultante delas valem 0. Quanto que vai valer a tração nessa barra? Bom, a tração nessa barra vão ser os próprios 60 newtons, né? Você está puxando ela para cá com uma força de 60 newtons, essa força já é a própria tração com que essa força é puxada para a direita. Claro, ela não vai adquirir nenhuma aceleração, porque a força resultante nela é igual a 0, mas a tração nela são os próprios 60 newtons que ela faz ali, né? Um bloco de 120 newtons desloca-se em movimento uniformemente retardado sobre uma superfície plana e horizontal em linha reta sobre a ação do seu próprio peso e da força que a superfície exerce sobre ele. Então você tem um peso e você tem uma normal. O módulo da resultante dessas duas forças é 50 newtons. Tá, peraí, deixa eu entender isso daqui só. Você tem esse bloco ele tem 120 newtons, tá bom? 120 newtons. Desloca-se em movimento uniformemente retardado sobre uma superfície plana horizontal em linha reta. Então ele tá para cá com uma velocidade. Sobre a ação do seu próprio peso e da força que a superfície exerce sobre ele. O módulo da resultante dessas duas forças é 50. Tá? Nesse caso, o módulo da força que a superfície exerce sobre o bloco é D. Tá. Então, vamos lá. Nem entendi isso daqui direito. Vou até ler de novo para ver o que sai daqui. De novo, eu não resolvo as questões antes, né? Eu olho elas e resolvo todas aqui com vocês. Então tem algumas que eu preciso pensar um pouquinho mais. Ele pode estar num plano... Não, ele está numa superfície plana e horizontal. Sob a ação do seu próprio peso. Então, o peso do bloco são os próprios 120 newtons. E da força que a superfície exerce sobre ele. O módulo da resultante dessas duas forças... Quais duas forças? O módulo da resultante dessas duas forças é 50 newtons. Então, o peso desse bloco é igual a quanto? É igual a 120 newtons. E o módulo da resultante dessas duas forças? Quais duas forças sobre uma superfície plana? Ação do seu próprio peso e da força que a superfície exerce sobre ele. Então, você tem aqui o seu... Você tem aqui o seu peso e você tem aqui a normal. E ele está dizendo que o módulo da resultante dessas duas forças é 50 newtons. Então, ele está dizendo que o peso menos a normal é igual a 50 newtons, é isso? E daí 120 menos a normal daria 70? Mas aí não vai fechar a conta, eu acho, né? Módulo da força que a superfície exerce sobre o bloco. Bom, se ele está numa superfície plana e horizontal, então o peso ele é igual a normal, em teoria, né? Tá. Acho que eu entendi. Tá. Beleza. Então, olha lá. O buraco é mais embaixo, na verdade, né? O que tá acontecendo? Você tem esse teu peso aqui. Você tem a tua normal aqui, tá? E você vai ter uma força que essa superfície vai estar exercendo sobre o bloco. Só que essa força, para encaixar no exercício, ela precisa estar numa diagonal, tá bom? Então, eu vou dizer que essa força, ela tá aqui, tá? Força da superfície no bloco, beleza? E ele diz que a ação do seu próprio peso e que a... Olha lá,
o módulo da resultante dessas duas forças é 50 newtons. Então aqui a sua força resultante é igual a 50 newtons. Eu posso decompor essa força aqui em quê? Em força resultante, e poderia colocar mais uma componente aqui para cima, ó, que seria a força Y, que eu vou chamar ela aqui, tá? O que ele quer descobrir, nesse caso, vai ser o módulo da força que a superfície exerce sobre o bloco. Então, esse cara aqui é o que a gente quer descobrir, certo? Só que olha o que está acontecendo, ó. Decompondo esses dois vetores, você tem essa sua força resultante aqui, e você tem a sua força normal aqui. Essas forças são perpendiculares. E você também tem aqui o peso que esse bloco exerce aqui. Acho que eu não vou nem olhar normal nesse caso, né? Você tem esse seu peso que o bloco exerce. O que ele quer saber? Ele quer descobrir a força da superfície sobre o bloco. Então, né, pelas regras dos vetores, eu posso movimentar esse vetor para cá e fechar um triângulo para descobrir a soma vetorial desses caras, tá bom? Então, eu tenho isso aqui, a força da superfície no bloco. Agora ficou fácil, né? A força resultante é quanto? Essa força resultante é 50, tá? Para lá. Essa sua força, peso para cá, é quanto? 120. E essa sua força que está aqui, ela vale quanto? Aqui a gente pode só fazer Pitágoras, né? Se você fizer Pitágoras aqui, você vai descobrir que isso daqui dá 130. Um triângulo bem famoso, né? 5, 12, 13, esse triângulo, volta e meia aparece nos exercícios. É, inclusive, legal você saber um pouquinho dele, tá bom? Então, correto aqui, letra E. Mas demorei para entender o exercício, não é um exercício tão simples assim de ser feito. E agora, vamos lá para a última questão, tá? Os corpos A, B e C a seguir têm massas igual a massa A, 3 kg, massa B, 2 kg, massa C, 5 kg. Considerando que são apoiados sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa e que a força F vale 20 newtons, determine a intensidade da força que o corpo A exerce no corpo B. Tá, então vamos lá. Eu vou colocar essas massas aqui em cima, tá bom? 3 kg, 2 kg, 5 kg. Você tem essa sua força aqui, tá? E você tem essa força de contato, que eu vou chamar de força de A em B, tá bom? Que é a mesma força de B em A. Você tem essa outra força aqui, ó, que é a força de B em C, e essa é a mesma força de C em B, tá bom? Determine a intensidade da força que o corpo A exerce no corpo B. Então, ele quer saber essa força aqui, tá bom? Então, vamos equacionar a segunda lei de Newton para todos os corpos. A força resultante em A, ela é igual a massa de A vezes a aceleração, tá bom? A aceleração de A vai ser a aceleração do sistema inteiro, então só vou chamar de A. Quanto é a força resultante em A? A força resultante em A vai ser a força F, que está aqui, menos a força de... menos a força do B em A, que está aqui, certo? Então, F menos a força de A em B. Isso é igual a massa do A vezes a aceleração. Então, equacionado para o A, tá bom? Agora, vamos pensar nisso para o bloco B. Então, a força resultante em B é igual a massa do B vezes a aceleração. Quanto vale a força resultante no bloco B? A força resultante no bloco B vale essa força aqui, tá? Então, força do A em B menos a força que o C exerce nele, que é a força do B em C. Isso é igual a massa de B vezes A. Beleza? Então, a gente equacionou isso daqui para o bloco B também. E agora vamos equacionar o último. A força resultante em C é igual a massa do C vezes a aceleração. Qual é a força resultante no C? Simplesmente essa força que age
sobre ele aqui. Então, força de B em C é igual a massa do C vezes a aceleração. Então, equacionamos aqui essas três coisinhas, beleza? O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a força do A no B, tá bom? Então, eu vou começar a substituir valores. Quanto vale a força que ele deu pra gente? Essa força vale 20, né? Quanto vale a força do A em B? Não sei, é o que eu quero descobrir. Quanto vale a massa do A? Vale 3. Quanto vale a força do A em B aqui embaixo? Não sei. Força do B em C? Não sei. Quanto vale a massa do B? 2. Quanto vale a força do B em C? Não sei. Quanto vale a massa do C? 5. Tá bom? O que eu posso fazer? Eu descubro que a força do B em C é igual a 5 vezes a aceleração, certo? Então, sabendo disso, eu posso jogar essa informação nessa equação de cima. Então, força de A em B menos força de B em C é o quê? Força de B em C é igual a 5A. Então, substituindo isso aqui por 5A, isso é igual a 2A. Então, a força de A em B, se eu jogar esse cara lá para o outro lado, a força do A em B é igual a 7A. Mas quanto vale a aceleração? Ainda não sei. Se a gente descobrir a aceleração, a gente acha o FAB, tá bom? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso lá na equação de cima, tá bom? Nessa equação daqui, para a gente achar a aceleração. Então, 20 menos FAB é igual a 3A. Mas quanto é o FAB? A gente achou aqui que o FAB é igual a 7. Então, 20 menos 7A é igual a 3A. Então, 20 é igual a 10A, portanto, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Se a gente descobriu a aceleração, agora a gente pode achar a força do A em B. Quanto é a força do A em B? A força do A em B é 7 vezes a aceleração que a gente achou, que é 2. Força do A em B, então, portanto, 14 newtons. Letra A. Beleza?